Boa tarde, meus amados irmãos. Que bom poder estar aqui mais uma vez com vocês. É sempre uma grande alegria estar com os meus amados irmãos aqui em Serrota e poder compartilhar a palavra de Deus também alegra muito meu coração. O tema proposto é falar sobre pais, criação de filhos. Então eu preparei 3 mensagens. Hoje à tarde a gente vai falar um pouco sobre filiolatria. Amanhã pela manhã a gente vai falar sobre criando filhos para a glória de Deus, como é que a gente vai fazer isso, esse trabalho que a gente vai realizar. E à noite eu quero falar que filhos são bênçãos de Deus, tá certo? Então nós vamos falar sobre esses 3 temas. E hoje vamos falar sobre filiolatria. Essa palavra não existe no vocabulário, eu inventei ela. Mas a minha ideia é falar sobre a idolatria que os pais fazem em relação aos filhos. E aí eu queria mostrar para vocês que Deus ele não tolera isso. E uma das maiores desgraças que tem acontecido na humanidade se dá por conta dessa filiolatria, né? Quando os nossos filhos eles estão acima do próprio Deus. Então, quando você se torna pai, você passa a ter esse amor, é um amor assim, inexplicável. Quando Deus vai se revelar para nós, Deus se revela como o quê? A gente chama ele de quê? Pai, né? Para ficar claro como é que Deus nos trata, certo? E às vezes ele vai falar também sobre o amor de mãe. Então Deus diz assim, pode ser que uma mãe esqueça o filho que amamenta, né? Que é uma coisa impossível praticamente de acontecer. Porém, Deus nunca esquecerá dos seus filhos. Aí quando ele vai mostrar do seu cuidado e lealdade, no cuidado dos seus filhos, ele compara com uma mãe. Então, tanto o pai vai servir para revelar o nome do próprio Deus, como também esse amor de mãe. E aí, nesse amor, nesse cuidado com o filho, o problema é que você pode exagerar e ultrapassar, então, o amor que você tem por Deus. Vocês devem lembrar que Jesus diz assim, quem amar pai, mãe ou filho mais do que a mim, não é digno de mim. Em outro texto, ele vai dizer que quem não aborrecer, filhos, ou pai ou mãe, e aborrecer ali a ideia de odiar. Quando comparado, não é que você vai odiar o filho, tá? Mas quando comparado com o amor a Deus, o seu sentimento por filho está na outra ponta, como se fosse odiar. E é isso que Deus espera, o local que nossos filhos ocupem nessa escala de amor. Então, o meu amor por Deus deve estar acima do meu amor por meu filho, mas muito acima, não é assim, quase empatando não, tá? Então vamos ver alguns textos aqui, para a gente ver como Deus vai lidar com isso, a honra dele e o perigo que é um pai idólatra para o próprio filho. Então um pai idólatra ele é uma ameaça para o próprio filho, porque Deus não vai dividir a sua glória com ninguém, e às vezes Deus vai acabar matando o filho, tá? Devia matar o pai idólatra, né? Mas geralmente mata o filho. Às vezes eu encontro alguns pais idólatras, cuidado que Deus mata os filhos, viu? Aí ele diz, ixi, agora eu tenho que deixar de amar meu filho para que Deus não o mate e tal. Brincadeiras à parte, vamos então para Levítico capítulo 10. Levítico 10. Todos encontraram? Levítico 10. Vamos ler do 1 ao 6. Nadab e Abiú, filhos de Arão,
tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão. Presta bem atenção. Isto é o que o Senhor disse. Mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai e tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso bom Pai, nos ajuda a compreender a Tua palavra, Deus, e sobretudo pôr em prática. À medida que formos aprendendo, que isso possa gerar mudança em nossa vida, para que possamos glorificar o Teu nome. Assim eu te oro em nome de Cristo. Amém. Ok, meus amados irmãos. Então vamos por parte aqui. Nadab e Abiú, eles serviam diante do templo, na antiga aliança, e eles oferecem um fogo estranho. Não se sabe ao certo o que seria esse fogo estranho. Talvez eles acenderam o incensário com outro tipo de fogo, que não era o fogo lá, a da brasa do altar. Então, alguns acreditam que eles tinham que pegar o fogo da brasa do altar, para então realizar esse ritual. O fato é que o texto deixa claro, seja lá o que eles tenham feito, eles fizeram algo que Deus não tinha ordenado, eles desobedeceram. Então, o final do verso 1 diz: o que lhes não ordenara. Então, eles fizeram algo que o Senhor não ordenou. E aí, Deus leva muito a sério o culto a Ele. E eles brincaram com isso. Então, Deus os consome com fogo. Parece que a túnica deles, não se queima, só eles. Então, parece que Deus quer deixar claro que não foi nenhum um acidente, Foi o próprio Deus. E aí os mata. Então, Arão, como sacerdote ali, vai receber a notícia, só que Arão também é o pai. E aí, parece que tem uma fala aqui para o sacerdote Arão, devido ao seu ofício, e tem uma fala para o pai Arão. É uma possibilidade, mas claro que não tem como separar o sacerdote do pai Arão. Mas o fato é que no verso 2, parece que Moisés está falando com Arão, ou Deus manda falar com Arão, através de Moisés, como quem fala com o sacerdote responsável por aquilo dali, por aquele culto ali, E aí ele vai dizer assim, verso 2, verso 3, desculpa. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse. Então, qual vai ser a explicação de Deus para esse juízo aqui, tá? Para a morte desses dois sacerdotes aqui. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. O que Deus está dizendo aqui? Mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim. Tá? E serei glorificado diante de todo o povo. A santidade de Deus, quando ele fala de mostrar a santidade de Deus, existem dois aspectos de santidade.
a santidade que nós vivemos de nos separar do pecado. A palavra santo quer dizer separado, tá? Mas existem dois aspectos quando se trata de Deus. Por exemplo, Deus diz em 1 Pedro 1,15: sede santos, porque eu sou santo. Essa santidade tem a ver com a moralidade. Então é se apartar do pecado, ser separado do pecado. E tem a santidade que nós aprendemos a orar no Pai Nosso, por exemplo, né? Santificado seja o teu nome. Então, não é que eu estou orando para que Deus seja santo moralmente, não. Santificado seja o teu nome, é outro aspecto dessa santidade, que é ser separado, é colocar Deus numa prateleira que só Ele está. Ele é completamente outro, é essa a ideia. Então, eu posso ser santo, separado do pecado, e aí nisso eu posso imitar a santidade de Deus, mas há um aspecto da santidade de Deus que só Ele pode ter, que é ser completamente outro. Ele não é um qualquer, Ele transcende, Ele é o Criador e nós somos criaturas. E aí, ele não pode ser tratado como esse qualquer. Por quê? Porque Ele é completamente separado, santo. Ok? Então, quando Ele fala aqui, mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim. Não é que Ele está querendo dizer que eu vou mostrar o quanto eu sou santo moralmente, que eu não tenho nenhum pecado, não é isso. Ele vai dizer, eu vou mostrar como eu sou completamente outro, como eu sou transcendente, como eu estou num trono e eu não posso ser tratado de qualquer forma. Vocês não podem brincar comigo. Deus não se deixa escarnecer. É essa a ideia, tá? Então eu vou mostrar a minha santidade. Arão, eu mostrarei minha santidade naqueles que se chegam a mim. Eles não vão me tratar como um qualquer. Eu não vou permitir isso. Porque percebe que é tipo assim, ó. Se eu trato Deus como um qualquer e eu faço lá, Deus diz, ó, o culto tem que ser assim. Não, eu vou fazer de qualquer jeito e tal e tal. E aí o negócio vira uma bagunça, isso acaba apontando para o ser que é adorado, que ele também é um ser que não tem respeito nenhum. É um qualquer. Por quê? Porque eles aqui fazem de qualquer forma. Entende? Então Deus, ele reivindica a sua santidade, um tratamento exclusivo para ele, fazendo isso aqui diante do povo. Então eu vou mostrar a minha santidade e eu serei glorificado diante de todo o povo. Ou seja, eles não vão fazer pouco caso de mim. Eu não vou deixar eles me desonrarem diante de todo o povo dessa forma. Não, diante do povo eu vou ser glorificado. E como é que Deus foi glorificado aqui? Rapaz, Deus não é um qualquer não. Como é que o povo olhou para essa cena? Todo mundo teve que dar glórias a Deus. Não é? Todo mundo teve que dar glórias a Deus. Não podemos tratar Deus como um qualquer. Lembram de Moisés? Deus disse, fala a rocha. Moisés foi lá, irado, bateu na rocha. Deus disse, você não entra mais na terra. Porque você não me santificou diante do povo. Entende? Não se pode tratar Deus como um qualquer. Ele não deixa isso barato. Nem nos dias de hoje, tá? É porque é difícil hoje você descobrir por que fulano morreu. Mas às vezes Deus está pesando a mão e matando. E aí não dá para saber, né? Eu já vi casos de pessoas que eu acompanhei de perto, eu sabia o que estava acontecendo, e tenho plena convicção que foi Deus, pelo menos 2 pessoas na minha igreja, que eu tenho plena convicção, e quem acompanhou sabe, foi Deus. Deus os matou. E Ele continua fazendo isso. Na Nova Aliança, em 1 Coríntios 11, está lá. Tem gente doente, fraca, e não são poucos os que dormem, no caso estão morrendo. Certo? Então a gente acha que Deus, você pode tratar ele como um qualquer, fazer acontecer, ele não está vendo, está nem aí. Deus não deixa isso impune. E aí o que Deus vai dizer agora para o Arão pai? Então parece que aqui era para o Arão sacerdote, né? Sumo sacerdote.
e para o Arão pai. Claro que Arão, como pai, vai sentir aqui na primeira fala de Moisés. Moisés, verso 6. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar. Então parece que é uma fala aqui para a família. Consegue perceber isso? Que tem uma pequena diferença. Ele fala lá no 3 e agora parece que está falando para a família. É tipo assim, vou orientar a família como é que eles vão lidar emocionalmente com essa morte aqui. Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem vós, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Aqui é o seguinte, ó. Nesse momento, nessas 3 pregações que nós vamos aprender, ouvir, em alguns momentos eu vou parecer insensível. Então eu já sou muito julgado por isso, e não estou nem aí, tá? Esse texto aqui, e aí por que o senhor fala assim, né? O pastor fala assim? Eu digo assim, né? Eu sou insensível, mas eu sou um insensível bíblico. Porque para a geração do nosso tempo, a geração Nutella, mimimi, né? Ninguém pode dizer nada. Esse Deus aqui, ele é muito insensível. Porque olha o que Deus está dizendo aqui. Isso aqui é muita insensibilidade para os parâmetros do nosso tempo. Você imagina, seus 2 filhos morrem. Aí Deus vai dizer então para você e para os seus outros filhos que ficaram vivos: vocês não podem fazer o que é comum, como as pessoas agem no luto. Então aqui, no momento do luto, da dor, eles assanhavam os cabelos e tal, e lamentavam e choravam e faziam aquilo. Por quê? Porque morreu o ente querido. Normal. Isso aqui era normal. Aí ele está dizendo, vocês não podem fazer isso. Vocês vão ter que engolir o choro. Vão ter que manter... Imagina um pai, eu vi isso, né? 2 filhos mortos. Não parece insensível? Que Deus insensível é esse? Esse é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Esse Deusinho que as pessoas tratam de qualquer jeito, que as pessoas manipulam, que elas fazem coisas para ele realizar seus caprichos, que ele tem que estar se explicando para os pecadores. Esse não é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. O Deus revelado nas Sagradas Escrituras é esse aqui, ó. Ele mata e faz viver quem ele quer. Ele exige respeito, reverência. Ele não permite ser tratado como um qualquer. E ele não aceita que os seus servos, mesmo tendo seus filhos mortos por causa da ofensa feita a ele, lamentem isso. Então vocês não vão fazer isso. E olha só o tamanho dessa insensibilidade. Se vocês fizerem isso, eu mato vocês também. Tá vendo? Não parece insensível, não é não, Nildo? Aí você perde seus filhos, aí Deus diz, não chore. Se chorar, eu mato você. Quem é que quer servir um Deus desse? Não é não? Eu quero. Sabe o que eu acho? Quando eu olho para o texto assim, eu fico assim, maravilhado com Deus. Porque ele não é um Deus qualquer. Os deuses pagãos, você manipula eles. Você pode castigar eles. É assim, Deus pagão é assim. Você faz... Não, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, é Rei soberano, todo-poderoso. Ele não dá explicação a ninguém. Tudo faz como lhe apraz. O que é o barro para dizer, por que me faz assim? Não. Esse é o nosso Deus, irmãos. Então, se os nossos filhos o desonrarem, como os filhos de Arão, e Deus pesar a mão sobre eles e os matarem,
Não é para a gente ficar desesperado, não. O que a gente tem que lamentar é a vida de pecado deles. É o que ele vai dizer aqui. Não, vocês não vão lamentar. E sabe o que vocês vão lamentar? Vocês vão lamentar o incêndio que o Senhor suscitou. Isso aí vocês têm que lamentar. Nós ofendemos a Deus. Os nossos sacerdotes, que eram para ser exemplo, ofenderam a Deus. Senhor, nós lamentamos a ofensa feita a Ti pelos nossos representantes. Não é para lamentar, coitadinhos, morreram, os bichinhos. Não. Se fizerem isso, eu mato vocês. Porque se Arão faz isso, o que Arão ia dizer? O que mais importa para mim são os meus filhos do que a honra de Deus. As pessoas tinham que olhar para Arão, e Arão, engoliu o choro. Nossa, Arão, tu não vai chorar não. Teus filhos, Arão, não. E a honra de Deus? Se eu tenho que lamentar algo aqui, é porque Deus foi ofendido. Só que, sejamos sinceros, com essa idolatria toda por nossos filhos, não é assim que a gente age, né? Às vezes dá um problemão em igreja, quando o filho chega na adolescência, começa a aprontar na igreja. Se for disciplinado, aí os pais vão embora com o filho, defende o filho, é uma confusão na igreja. Por quê? Porque é meu filho, é o bichinho, Entendeu? Triste, muito triste isso. Muito triste. Um pai, quando um filho começasse a aprontar na igreja, ele era para ser o primeiro a denunciar o pecado. No dia da assembleia para a exclusão, ele era para propor a exclusão do seu filho, e a mãe era para apoiar. E o resto da família votar a favor. Porque é mais importante a honra de Deus do que os filhos. Se você realmente amar seu filho, você não age assim com ele. Não disciplinar um filho, deixar ele sem correção, sem disciplina bíblica na igreja, apoiar o pecado dele, é um ato de desamor sem precedente. Amar de fato envolve disciplina. Então, o que Arão tinha que lamentar aqui era o incêndio que o Senhor suscitou, e não a morte dos seus filhos. Não é? Essa é a perspectiva do Deus Santo, essa é a forma que o nosso Deus Santo age. Então, Deus está nessa tarde aqui se revelando para nós, dizendo assim, como eu trato o pecado, mesmo quando são nos seus filhos, e como eu quero que você, qual é a reação que eu quero que você tenha. Tá? E aqui não é um desejo de Deus, não, é uma ordem de Deus. Então, quando seus filhos forem julgados, é assim que Deus espera que o seu povo haja. Tá? E aí, muito cuidado para não agir diferente e não acontecer o que aconteceu ou aconteceria com Arão se ele agisse diferente aqui. Tá certo? Então vamos para outro texto. 1 Samuel. Nós teríamos muitos textos nesse caminho, mas eu só escolhi esses dois para a gente ver como Deus resolve essas questões. Tá? Como isso é sério. 1 Samuel, capítulo 2. Primeiro Samuel 2, 12 a 17. Aqui agora são os filhos de Eli, também sacerdotes, né? Diz assim, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Olha só. Parece que esses daqui eram piores do que os filhos de Arão. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que
oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali, a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E aí, pior, eles também tinham problemas com moralidade, né? Então, tanto com o sacrifício, como essa questão aí com algumas mulheres. Então, eles eram, de fato, filhos de Belial, terríveis, ímpios, e estavam lá à frente, tá certo? Aí, nós vamos ver agora Eli repreendendo seus filhos. O sacerdote Eli, que criou Samuel, ele vai repreender seus filhos lá no verso 22. Verso 22. Diz assim: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então ele sabia de toda a bagunça, tá? E disse-lhes, então ele vai corrigi-los: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria, o quê? Matar. Até aqui. Então, eles não davam ouvidos à voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então, parece que Deus já tinha entregado eles a eles mesmos. Tá? Muito cuidado com isso, viu? Às vezes a gente fica brincando com Deus e acha que não vai acontecer nada. E às vezes uma das formas de Deus nos julgar é nos entregar ao nosso próprio pecado. Ele domina você, destrói sua vida, enfim. E claro, você vai ser disciplinado, excluído da igreja e entregue a Satanás para a destruição do corpo. E é dessa forma, na nova aliança, que Deus entrega alguém a si mesmo para que ele morra. Tá? Eli parece que está aqui corrigindo, tá certo? Só que lá no capítulo 3, verso 13, diz o seguinte. Encontraram aí? Olha só o que diz, capítulo 13. Ou capítulo 3, verso 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, aqui falando dos pecados dos filhos de Eli, tá? Porque seus filhos se fizeram execráveis, e Eli, os não, o quê?
repreendeu. Aqui é Deus julgando Eli, falando, quem vai dar o recado é Samuel, o que vai acontecer com Eli, tá? Que vai começar lá no verso 27. A gente vai já ler. Mas eu quero só apontar para uma coisa aqui. Quando eu leio do verso 22 até o verso 25, me parece que Eli está corrigindo. Tá? Então ele diz, meus filhos, não é bom isso aqui, vocês fazerem isso e tal e tal. Só que o texto vai dizer mais à frente que não. Ele sabia do que os filhos dele faziam, eles eram execráveis, e ele não os repreendeu. Então, como é que resolve isso aqui? E aí, aqui é um grande perigo. Na minha percepção, ao ler o texto, eu percebo que Eli está repreendendo, comparando com a repreensão da minha realidade. Deu para entender? Então, quando eu comparo, eu olho para a repreensão de Eli e comparo com a minha realidade hoje, eu julgo assim, não, Eli repreendeu os filhos. Chegou, não, filhos meus, não façam isso. Não é boa a vossa fama. E tal, ainda deu um conselho, vocês lutando contra um homem, Deus vai ser o juiz, mas se vocês lutarem contra Deus, quem é que vai ser do lado de vocês? Ele ainda dá esse toque. Então, parece aqui que ele está, só que na perspectiva de Deus, ele não está repreendendo os filhos. Já pensou nisso? O que Deus esperava, então? O que seria, na perspectiva de Deus, repreender os filhos? O que vocês acham? Qual seria o erro de Eli aqui? Alguém? Corrigir com mais severidade. O que seria nesse momento aqui, dentro desse contexto aqui, né? No mínimo, né? No mínimo tirar da função, concorda? Meu filho, não é bom a fama de vocês que estão fazendo Israel todo em pecar e continua lá. Por que ele não denuncia? Apedrejado. Eli era para denunciá-los e entregá-los ao apedrejamento. E aí, convenhamos, isso não é fácil para um pai, né? Isso não é fácil para um pai. Aí você diz assim, a gente tem que dar uma colher de chá aí para Eli, né? A gente tem que... eu diria, não, realmente, também não é por aí, né? Vou entregar meu filho para... Como é que Deus encara isso? Deus vai então falar com Eli. Verso 27, do capítulo 2. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, da casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? Perceba que ele está falando com Eli. Eli não fazia isso aqui. Quem era que fazia? Os filhos. Mas o papo reto, o assunto a ser tratado é entre Deus e Eli. Percebam isso. E aí ele vai lembrar que ele foi escolhido, que ele teve todos os privilégios de sacerdote. Ele diz, por que você está pisando os meus sacrifícios? E olha só, e tu, porque honras a teus filhos,
mais do que a mim, para tu e eles vos engordais das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? E aí vocês devem lembrar que Eli era um homem muito piedoso. Eli não era como os filhos. O problema é que ele idolatrava os filhos. Então ele caminhava bem, ensinou muito bem a Samuel, mas quando se tratava dos filhos dele, e aí ele honrava mais os filhos do que a Deus. Isso quem está dizendo? Deus. Continuemos, verso 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. Então fica imaginando aqui, ó, a descendência de Eli agora, os outros que vão, os netos que estão crescendo, vão formar suas famílias, vai morrer um bocado de gente, por causa de uma idolatria aqui, toda a geração vai perecer. Não é sério isso, irmãos? Imagina aí o bisneto dele, chegou aos 27 anos, pá, morreu. O que foi que houve? Morreu tão novo? Lá do meu bisavô, que desonrou o Senhor, idolatrou os filhos dele, e agora esse castigo vai toda a nossa família. Terrível isso. É tipo assim, ó, se eu tenho um lar ajustado, meus filhos crescem num lar ajustado, digamos que eu tenho 4 filhos, aí eles vão formar famílias ajustadas. Então vão ser 4 famílias, que vão gerar mais 8 famílias. E nós vamos abençoar gerações. Quando nós acertamos aqui, honramos ao Senhor e fazemos um bom trabalho. Agora, se a gente desonra ao Senhor aqui, os nossos filhos crescem olhando para o nosso lar todo desajustado. O lar que ele vai formar um lar do jeito que ele aprendeu. E aí vai ser bagunçado também. Então, se eu tenho 4 filhos, vão ser 4 lares bagunçados, que vão gerar 8 lares bagunçados. E no caso de Eli aqui, tinha uma promessa do próprio Deus dizendo, ó, não vai ter mais velho não. Vai morrer gente aí direto, cedo. Era o juízo de Deus. Verso 33. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão à flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, Alfini e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então Deus vai dizer, ó, como sinal de que isso que eu estou te dizendo vai acontecer, eu vou matar, ou os teus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Esses 2 aí, tá? Pula lá para o verso 36. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Então eles iam morrer jovem, iam viver na pobreza, mendigando. Nenhum pai quer isso, né, para o seu neto? Quer isso?
Seus filhos, você não quer. Pois trate de não idolatrar seus filhos. Tá vendo como um pai idólatra é perigoso para o filho? Então, filho, se seu pai é idólatra, não fique feliz com isso não. Pai faz tudo que eu quero. Ah, pronto, ó. Me protege de todo jeito. Ele é uma maldição para você. É uma maldição. Tá? O pai que é uma bênção para o filho, para a família, é um pai que honra a Deus acima de qualquer coisa. É o filho olha assim para o pai e para a mãe e diz assim, ó, eles aí não largam Cristo por nada. Se eu abandonar Cristo, eles nunca vão me seguir. Isso é uma bênção. Você tem um lar estável. Você tem um lar que está com o Senhor e não abre nem para o trem. Seu filho vai olhar e vai querer ter uma vida assim, uma família assim. E finalmente, eu queria que você abrisse lá em 2 Samuel, capítulo 12, e a gente encerra. Segundo Samuel, mais um texto da insensibilidade de Deus segundo os homens, né? Aqui Davi pecou e aí Batseba está grávida. Então, lá no verso 13, capítulo 12, verso 13, Davi pede perdão, reconhece o seu pecado. Deus o perdoou. E olha só o que o texto diz. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então, Davi trouxe má fama para o nome do Senhor. Os inimigos do Senhor blasfemaram. Deus perdoa o pecado de Davi, não mata Davi, mas ele diz, esse meninozinho aí que vai nascer, ele morrerá. Eu não vou deixar ele viver. E aí Deus coloca uma enfermidade nele e ele morre. Tá? Esse é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, que está comprometido, não com o seu filho, não com seus caprichos, está comprometido com a honra do seu próprio nome. Então Deus, ele trabalha para tornar o seu santo nome conhecido, e não blasfemado, e não mal falado. Por isso Deus age da forma que age. Porque Ele é Deus. E Ele zela pelo nome dEle. Então não brinque, meu amado irmão, com Deus. Filhos, não brinquem com Deus. Não brinquem. Deus é muito sério. Muito sério. Ele é o dono da vida. A nossa vida está nas mãos dEle. Se Ele quiser tirar a vida dos meus filhos hoje, agora Ele tira. Ele continua sendo Deus. Se Ele quiser tirar a minha vida, Ele tira. Então, o fato de estarmos vivos agora já é pura graça de Deus. É a bondade dEle. Então, não faça pouco caso dessa graça, dessa bondade, e fique aprontando, não. Não idolatre seus filhos. Não seja uma maldição na vida deles. Tá? Não estrague, né? No popular, não estrague seus filhos. O pai que idolatra o filho, aceita tudo de errado que o filho faz, fica só como ele. Não, meu filho, não é boa a sua fama, isso não vai pegar bem. Não, meu filho, não. O pastor lá na época tinha que entregar para ser apedrejado, e hoje faz o quê, né? E agora deixa eu falar aquilo que as pessoas acham insensível. Quer viver do teu jeito?
arruma um emprego, aluga uma casa e vai viver tua vida. Pronto. Não é para derramar uma lágrima, eu sei que vai ser mais difícil para as mães. Mas se bem que os homens de hoje, né? É a mãe que é mais firme. Não é para derramar uma lágrima. Meu amigo não quer obedecer às ordens. Aqui amanhã eu vou falar sobre isso. Eu não estou nem falando de o seu filho ser crente ou não, tá? Porque isso não está em nós. É um ato soberano da graça de Deus. É Ele que define isso. Mas ele tem que dançar conforme a minha música. Ele tem que respeitar minhas regras. Então, tá morando debaixo do meu teto, vai se comportar do jeito que tem que ser. Até os ímpios de moral, né? Os homens de antigamente não é assim, não? Até os homens sérios de antigamente era assim. A família toda de ímpio. As mulheres como era do passado? Tudo casava moça. Né? Não era assim? Mesmo não sendo crente. Os mais antigos aí, não era assim, não? Respeitado. Você ia namorar lá, sentado lá. Não tinha essa bagunça, não. Aí hoje, na casa dos crentes, é uma bagunça. Imagina, na minha casa tem um quarto para minha filha receber o namorado, ficar os dois lá sozinhos à noite. Não tem nem perigo disso acontecer. Tem nem perigo. O meu sonho, eu venho de uma família que eu me converti primeiro, e um dos meus sonhos era sair daquela casa para o meu lar funcionar conforme a palavra de Deus. A música que vão tocar aqui é música de Deus. Se nós vamos assistir é coisa de Deus. Então lá vai funcionar assim. Era o meu sonho. Aí agora que eu sou líder desse lar, eu vou aceitar meus filhos fazer acontecer. Só vou dizer, não, meu filho, faça isso não. Pega mal. O pessoal lá na igreja está tudo falando mal. Eu estou até chateado com os irmãos, porque estão falando mal. Não, meu filho, não. Deixa eu ser bem claro com os irmãos. A roupa que a sua filha usa, se ela ainda está morando com você é responsável por isso. Se ela se veste mal, a culpa é sua. Porque é você que vai dizer a roupa que ela vai usar. O cabelo, não, deixa ela já tem 15 anos, ela escolhe a cor que ela vai pintar o cabelo, as amizades que ela vai querer, não. De forma alguma. Quem define é você como pai, líder dessa responsabilidade é sua. Você é o líder desse lar. Um adolescente, um jovem, ele não tem moral para resolver nada na vida dele. Para fazer escolha, não. Isso é coisa dessa cultura pagã. Que o meninozinho está lá de 10 anos, onde é que meu filho quer comer? O que é que meu filho quer fazer? Quer isso aqui? Quer isso aqui? Aí o menino vira um rei, né? Todo mundo servindo a ele. Não faça isso. Isso é um grande mal. Aí o menino vai entrando naquelas crises, né? Aí chega na adolescência, está cheio de crise. Por quê? Porque ele não tem parâmetro. Você deixou ele sempre escolher as coisas sem ter maturidade. Ele nem tem ele nem adquiriu maturidade para fazer escolhas. Aí ele vê lá no colégio, aí começa a ver as marmotas no colégio, um estilo de roupa, de cabelo, de fala, seja o que for. Aí em casa o pai diz o quê? Escolha, meu filho. Aí ele vai querer começar a copiar. Minha filha só tem 6, quando ela tinha 6 anos, fui comprar um tênis para ela. Aí eu disse, se tu pudesse escolher qual tênis tu escolhia? Aí ela pediu aquele de adolescente, que esse que é fake, dói. Espero que ninguém esteja usando aqui. Aí eu disse assim, esse daí mesmo, tal de All Star, né? É bonitinho. Aí eu disse assim, por que tu escolheu esse? Tua mãe não usa um All Star. Teu pai também não. Por que tu escolheu esse? É que tem um menino lá no colégio que... Entendeu?
Aí eu disse para ela, agradece a Deus tu ter um pai que não vai deixar tu usar o que tu quer. Aí tu não vai passar essa vergonha. Aí às vezes eu vou no shopping, né? Aí eu vejo aqueles adolescentes todo marmotoso. Isso está sendo gravado, vou bem ser processado. Aqueles adolescentes todo marmotoso. Aí eu digo, tá vendo aí, filho, ó. Agradece a Deus tu ter um pai. Tu nunca vai se vestir assim. Não é feio isso aí? Ela, pai. É um negócio ridículo. Aí às vezes o pai se veste do mesmo jeito, né? É um negócio assim. Aí você não vê hoje os adolescentes querendo ser parecido com os pais. A filha se vestindo como a mãe, o filho se vestindo como o pai. Não. Quer se vestir que nem os adolescentes lá do colégio. E o pai, não, deixa, ele já tá grandinho, né? Deixa ele escolher. E aí vai. Não. É sua responsabilidade. Adolescente não escolhe amizades, não escolhe roupa, nada. Enquanto estiver debaixo do seu teto, você escolhe por ele. Você define por ele. Você decide com quem ele vai andar. Quem serão os amigos dele. Sabe o que o provérbio diz? Anda com os sábios e será? Anda com os tolos e será destruído. Não é assim não? Quando o camarada começa a andar com gente que não presta, não vai ser destruído? Logo. Aí você vai deixar um adolescente tomar essa decisão? Ele tem maturidade para escolher os amigos? Ele consegue enxergar o perigo? Não consegue. Um adulto, ele olha assim, ó, parece que ele só o jeito da pessoa falar, isso aqui não tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Não ande com assim não. Vá lá e prega o evangelho. Aí os nossos filhos não pregam o evangelho, porque se pregam o evangelho, os amiguinhos do mundo não querem andar com eles. Se for sal e luz, os amiguinhos do mundo não querem. Então seu filho, pai, deixa eu sair com meus amiguinhos, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter esse passeio. Se ele estiver sendo convidado e ele gostar disso, o negócio já está mais para lá do que para cá. E o pai tem que ficar atento a isso. E não faça como Eli. Não, meu filho, isso não é bom. Olha aí a sua fama. Deus espera que nós cheguemos e dizemos, vai ser assim, não e ponto. E se ele quiser do jeito dele, arruma um trabalho, aluga uma casa, aí a vida é sua, você faz o que quiser. Mas quando você estiver aqui debaixo da minha tutela, da minha autoridade, é uma das qualificações do pastor, do presbítero, que toda a igreja deve seguir, não é só o pastor não. É que os filhos não podem ser indisciplinados e nem insubordinados. Então a gente tem que obedecer. Enquanto estiver aqui debaixo do meu teto, você vai obedecer essas ordens aqui. Se você não quiser obedecer, está ali a porta, pode ir, Deus te abençoe e tenha misericórdia da tua alma. Mas aqui nós vamos honrar o Senhor. Aqui eu não vou ficar como Eli, só, não meu filho, não. De forma alguma. Aqui nós temos que honrar aquele que é o dono das nossas vidas. Custe o que custar. Amém? Vamos orar? Senhor, nos dá força como pais para honrarmos o teu nome, Deus. Não sermos como Eli, que preferiu agradar aos filhos do que a ti. Tem misericórdia de nós, Deus. Alguns de nós já estão amargando, ó Deus, a tristeza do que é honrar filhos em vez do Senhor. Que o Senhor possa agir com graça e misericórdia e nos guardar, Senhor. Guarda também nossos filhos. Protege-os, ó Deus, e nos dá sabedoria e autoridade para protegê-los, enquanto eles estão imaturos e crescendo ainda. Em nome de Jesus eu te oro. Amém.